seja muito bem-vinda à nossa live e hoje com um tema muito especial. Nós vamos falar sobre realização de sonhos e como que você pode fazer para eliminar aí a sobrecarga para poder ajudar você nessa realização. Então, essa live é especial para você, mulher, que tem um sonho guardadinho aí na gaveta, embaixo dos seus livros, das suas anotações, das suas meditações, e não consegue tirar ele, ou até ainda tá aqui dentro, né? Não consegue tirar ele da cabeça, botar no papel, ou tá no papel, tá arquivadinho, você não consegue realizar ele por conta de se sobrecarregar de inúmeras tarefas. Então, vem comigo, que hoje o tema vai ser muito massa. E se você tiver uma amiga que também você sabe que ela tem um sonho e não consegue realizar esse sonho, encaminha essa live aqui embaixo, nesse aviãozinho, para ela, que nós vamos ajudar você e ela também a olhar com muito carinho para esses sonhos, ou sonhos, e ajudar você a colocar ele em movimento aí para o mundo. Você poder realizar e se realizar realizando ele. Combinado? Então vamos lá. Chama todo mundo, coloca aqui embaixo também nos comentários da onde você é, que eu gosto de saber até onde a minha mensagem está chegando, se está chegando aí Brasil afora. E eu gosto de saber porque é gostoso, né? A pandemia, né? Ela nos trouxe esse benefício muito grande de você abrir essa janelinha aqui no Instagram e poder auxiliar mulheres, ajudar, levar mensagem, inspirar quilômetros e quilômetros de distância. Isso é muito bom. Então vamos lá. Hoje nós queremos, né? Eu quero falar com você que tem um sonho guardadinho. Você tem um sonho guardadinho aí? Qual que é o teu sonho? O que você gostaria de realizar que você ainda não realizou? Um sonho pode ser de criança, de adolescente, da vida adulta mesmo. O que você gostaria de realizar que você ainda não realizou ou está em vias de realizar, está em processo? Como é que está essa tua função em relação aos sonhos? Como que você tá aí com essa questão aí? Sonhar é muito importante. Sonhar nos ajuda a manter a chama acesa, aquela esperança, assim, eu quero mais, eu quero ir mais longe, eu quero, é possível eu chegar lá, né? Aquela vibração, aquele frio na barriga. Então, sonhar é muito importante. Mas nós temos que, principalmente, olhar para o sonho de forma... Eu sempre brinco, né? A gente pode sonhar, mas precisa também estar acordado na vida, né? Então, quando você sonha e acorda, o sonho fica para trás, né? E a ideia é você trazer esse sonho para a vida real, para a realidade. E o sonho vivido na realidade é transformado em objetivos e também em metas. Aí já começa nessa parte profissional aí que muita gente diz, mas aí começa a sair do romântico, né, do sonhar, eu sonho com algo. E aí quando você transforma em objetivo e meta, a coisa fica mais séria e muitas mulheres não gostam de sair do romantismo e viver na realidade, né, na vida real, e aí acaba que se perdendo um pouco do sonho. Então, nas minhas mentorias eu sempre falo assim, sonha grande. E aí esse sonho você vai anotar, você vai transformar ele num objetivo que você quer alcançar. E quando você transforma esse sonho sonhado, você coloca no papel, ele já se transforma num objetivo. E aí, claro, um objetivo tem todo um trâmite envolvido, onde você verifica valores, custos, tempos,
pessoas envolvidas, né? E muitos detalhes envolvidos nisso. E aí, quando você começa a repartir ele em várias etapas, você transforma esse objetivo em várias metas, que são pequenas partes que, somando tudo, se transformam num objetivo que vai se transformar num sonho, né? Como se fosse uma pizza. A pizza ela é feita de vários elementos que você transforma em fatias que se torna na pizza toda. Então, a meta, os objetivos e os sonhos, eles se complementam. Um sem o outro acaba que não tendo sentido, né? E muitas mulheres, elas acabam que, quando se fala em meta e objetivo, elas acabam se desviando, né? Meta, objetivo, uma coisa muito de vida profissional, uma coisa muito, né? Parece muito fora, né? Muito longe. E, na verdade, não precisa ser essa coisa tão grotesca, essa coisa tão difícil de ser olhada, né? Então, eu gosto muito de exemplificar dessa forma, né? Olhar para o sonho como algo que você precisa sonhar, mesmo, né, dormindo, e quando traz para a realidade, você olhar para ele como se fosse um objetivo de vida, algo que eu quero alcançar e como eu preciso fatiar ele para ele ser realizado. E aí eu queria que você pensasse aí, se você tem um sonho, que sonho que você tem? Se você quiser contar aqui nos comentários, aí pode compartilhar conosco aí, né? Se quiser guardar só para você, guarda, anota num papel e pensa, que sonho que você ainda não realizou, que você gostaria de realizar? Parece que eu tô com borrada aqui. Não, né? É só o filtro, né? Ai, loucuragem. Pensa aí que sonho você gostaria de realizar. Enquanto você pensa, eu vou falar o seguinte para você. Uma pessoa que não sonha é uma pessoa que não tem vida. Uma pessoa que não tem um objetivo, que não tem uma meta, é uma pessoa que é como se fosse um barco à deriva, né? Tu já colocou um barquinho na água assim? E o vento empurrou para cá e para lá e para cima e para baixo? É mais ou menos isso. Quando você não tem um sonho, quando você não tem um objetivo, quando você não tem uma meta, quando você não tem algo para conquistar. Você faz por fazer, você trabalha por trabalhar, você tá na vida, mas tu só tá, né? Quando alguém te pergunta por que você trabalha? Por que você quer ganhar dinheiro? Por que você quer ter uma família? Por que você quer ter uma casa? Por que você quer ter um carro, né? São sonhos, são objetivos, mas ele precisa ter um para quê. Eu quero ter porque quero ter. Ele não vai ter um valor desejável para você conquistar ele, né? Então, essa questão do sonho, ela é bem importante. Eu lembro que teve uma fase da minha vida que a pessoa me perguntou qual era o meu sonho. Eu, ser feliz. Que inocente, né? Pobre inocência. E aí, quando você pensa em somente ser feliz, ele é muito abstrato. Porque a felicidade, ela é muito abstrata. Você pode encontrar felicidade em minúsculas coisas como grandiosas coisas, né? E aí, essa foi a época em que eu mais estive na vida. Eu não vivi a minha vida. E estar na vida não é gostosinho, não é legal, sabe? É um desconforto desconfortável mesmo, né? Não é aquele desconforto, aquele frio na barriga quando você tá realizando algo para conquistar a tua casa própria, para conquistar um carro, para tirar uma carteira de motorista, para escrever um livro, para fazer uma live, para ajudar outras mulheres,
quem tá planejando ter filho, quem tá planejando casar, né? Então, o sonho, ele traz essa gana, traz esse fogo, né? Ele não deixa apagar essa chama dentro de você, né? E aí, o sonho, ele pode ser mexido contigo, né? Assim, vamos pensar assim, algo que eu gostaria muito de fazer e não faço porque eu me sobrecarreguei demais, né? E aí eu deixo de fazer, e aí isso acaba me gerando assim, poxa, a outra pessoa tá fazendo, eu não tô fazendo, por que eu não tô fazendo, né? Isso precisa ser olhado com muito carinho, essa questão da sobrecarga, né? E você, como é que tá com a questão do teu sonho? Tu tá se movimentando em relação a ele? Tu tá conseguindo dar passos para conquistar ele? Que dificuldade você tá sentindo que você não tá evoluindo em relação à realização do seu sonho? Eu tenho algumas teorias aqui, né, em relação a isso. Muitas vividas na pele, na prática, né? Então, por que você não realiza o seu sonho? Isso também é bem interessante de você analisar, porque quando você tem um sonho, né? Você tem um sonho, você transformou ele num objetivo, citou os pontos que você precisa olhar para realizar ele, e não tá conseguindo realizar, não tá conseguindo fluir, tirar ele do papel e transformar ele em realidade, existem alguns pontos que isso pode estar afetando, né? Então, o primeiro ponto é olhar para o teu sonho de uma forma muito romântica, né? É achar que porque você quer realizar uma casa, que você comprou um terreno, a casa vai surgir assim, né? É você se inscrever na aula lá fazer a carteira motorista e achar que daí passou, daí já tá motorizado, né? É você pensar assim, vou escrever um livro, né? E escrever uma página e achou que já tá de bom tamanho. Não, é muito esforço, é muito cuidado, né? Filhos, né? Vou ter um filho. Cara, dá uma trabalheira ter esses bichinhos, né? Só quem é mãe sabe, né? O trabalho que tem todo envolvido, né? E aí, sonhar acordado. Muitas vezes, então, você sonha e tem esse lado romântico envolvido no teu sonho, no teu objetivo, que não deixa você olhar para a realidade daquilo que está acontecendo. Você pode estar se sobrecarregando de inúmeras tarefas para que você não realize esse sonho. Agora, é uma coisa muito dura que eu vou dizer. Muitas vezes, muitas mulheres não realizam seus sonhos, não se realizam profissionalmente ou na sua vida pessoal, porque elas estão olhando para a vida dos próprios pais, olhando para a vida da mãe, olhando para a história, né, da mãe e do pai. Acaba que isso, vou falar que isso é inconsciente, tá, gente? Minha mãe não conquistou, então eu não me sinto confortável de conquistar. Eu me sinto culpada de ter uma vida mais leve, de ter uma vida mais abundante, de ter uma vida com menos dificuldades que minha mãe, que meu pai tiveram. Então eu vou tornar isso um pouco difícil. Minha mãe não pôde realizar o sonho dela, então eu vou tornar um pouquinho mais difícil a minha vida. E aí você arruma um montão de coisa para fazer. Você começa a dizer sim para tudo e para todos. E aí você não evolui com seus sonhos, com seus objetivos. E a tua coisa do seu dia a dia ali, tua rotina fica em uma engenharia tão difícil
que você não consegue abrir espaço dentro de você, dentro do teu dia a dia, para realizar o que você quer realizar. Essa fidelidade, ela é muito sutil, né? E ela não é nem de birra, nem de... Vamos falar um pouquinho disso, né? Porque a gente tem dentro da gente, a nossa versão criança, a nossa versão adolescente, a nossa versão idosa e a nossa versão adulta, né? A criança, ela olha para a história de vida dos pais e a sua própria história, né? E diz, nossa, eu não vou dar certo, porque daí eu fico igual meus pais. Eu amo tanto eles, quero ficar igual eles. Porque se eu realizar meus sonhos, se eu realizar meu objetivo, eu não vou ficar igual eles, eu vou ficar melhor. E daí eu queria ficar igual eles. Eu amo tanto eles. Então você se sabota, você se sobrecarrega para poder ficar igual ao jeitinho que você tava. A adolescente já não. A adolescente ela já vai dizer assim: aí ó, viu? Ó, o pai e a mãe não fizeram o que tinha que ser feito e por isso que não conquistaram. Daí começa a julgar, né, as coisas que aconteceram, né, com os nossos antepassados. E aí com isso acaba que não flui na vida, porque tá presa ao julgamento. E quanto mais você julga teu pai e tua mãe, menos você vai conseguir olhar para frente, porque tu tá olhando para trás, né? Imagina assim, a tua vida tá para cá. Tua vida. Teu pai e a mãe estão aqui, né? Estão atrás de você. E aí se você ficar olhando pro pai e pra mãe, né? Julgando, criticando eles, tu não vai olhar para tua vida, não vai olhar para teus sonhos. Então, você esquece de evoluir, de crescer, porque você tá olhando para trás, né? E tem a questão da nossa velha sábia, né? Ela vai olhar para os nossos antepassados e entender, foi difícil para eles, sim, então tá bom, e tudo isso é desse jeito mesmo, e vamos levar, né? E qual que é a função da nossa versão adulta dentro de nós mesmos, né? A versão nossa de adulta é olhar para nossa história, para a história dos nossos pais, concordar com tudo que aconteceu e agradecer por eles terem feito tudo do jeito que fizeram para nós ficar uma vida um pouco mais tranquila, um pouco mais leve do que foi a vida deles. E aí poder olhar para frente e aí poder olhar para os seus sonhos de uma forma madura, de uma forma não tão romântica e mais realista. Nem sempre é fácil, né? A gente ser adulta, né? Nessa vida louca que a gente tem ultimamente aí. Às vezes dá vontade de dar uma despirocada. Mas a nossa missão é fazer valer a pena. Olhar para toda a história dos nossos pais e dizer assim, eu vou realizar os meus sonhos. Se para o pai e para a mãe não foi possível realizar o sonho deles, é deles, né? Eu vou fazer por mim e com isso eu vou realizar com eles, né? É a mesma coisa, quem aqui é mãe, né? Sabe que a gente quer que os filhos realizem os sonhos deles, que eles fluam, que eles evoluam, que eles voem. E é isso que os nossos pais querem de nós também. Que nós cresçamos, que nós evoluamos, é assim que fala, que a gente seja feliz, que a gente realize. E quando a gente fica presa nessas historinhas aí de julgamento, essas historinhas desse amor cego, né? Ai, não quero ser diferente. Eu acabo me sabotando, né? E aí eles também não vão gostar.
né? Então, a ideia é olhar para tudo isso, que, igual a gente fez semana passada, né? A gente olhou para essa sobrecarga, entendeu como é a dinâmica e disse, vamos aliviar isso tudo, né? E agora, com a ideia de realizar sonhos, é a mesma coisa. Você vai olhar para os seus sonhos, você vai olhar com o olhar de quem quer ver o seu sonho mesmo, né? E por que eu não estou realizando esse sonho? Que obstáculos eu tô tendo para não realizar esse sonho? Para onde que eu tô olhando que eu não consigo realizar esse sonho, né? Eu vou contextualizar contando uma historinha aqui, né? E depois eu vou ensinar você a fazer um exercício que eu aplico em um dos meus processos de mentoria, que é muito potente nessa questão de realizações, tá? Então, assim, a historinha conta que... fatos reais, né? Quando né, na minha época, a gente fazia só até a 8ª série. Quem aqui é dessa época de fazer só a 8ª série, né? Hoje em dia faz o 9º ano, né? Naquela época era só a 8ª série. E eu lembro que eu procurei os professores e diretora da escola e perguntei o que eu posso estudar no 2º grau que não seja só um 2º grau. Porque eu já queria ter uma profissão, eu já queria começar a trabalhar, ganhar dinheiro, eu queria poder comprar minhas coisas, eu queria poder, sabe, essa gana do profissional me chamava muito forte. E então eles me indicaram fazer magistério. Bora lá. Eu levantava 5h15 da manhã, com aquele despertador, sabe aquele despertador que tem aquelas 2 bolinhas do lado e fazia... Ai, acordava, tá? Levantava 5 horas da manhã, só caía dentro da roupa, saía. 6 horas da manhã eu saía de casa, andava quase 1 quilômetro no escuro, uma estrada de chão, que nós morávamos no interior, para pegar o ônibus em torno de 6h15 por ali, e ir para a cidade. Detalhe, a minha avó levantava nesse horário. O vô também já estava sempre em pé. Meu pai e a mãe ficavam dormindo. Nós morávamos com eles. E o vô já estava com o fogão a lenha quentinho, né, a cozinha. E a avó preparava um copão, né, uma xícara de leite de vaca morna, né? E eu tomava porque ela dizia que ia me fazer bem. Eu tomava, eu dizia lá. Aí tá, pegava o ônibus. Gente, dia de chuva era o pior, porque daí a gente tinha que ir ou com um saco amarrado no calçado, ou um tênis até a beirinha da estrada, lá onde o ônibus ia chegar, daí trocava dentro do ônibus, deixava o saquinho lá, embarradinho, para poder voltar depois. E assim, essa não era a parte mais difícil, né? A parte mais difícil foi tomar a decisão de ir estudar e deixar as amizades para trás. As minhas amigas não foram estudar, não fizeram nem 2º grau. Por quê? Porque menina do interior vai trabalhar na roça, vai cuidar da família, não precisa estudar. Essa era a filosofia da minha época, lá onde eu morava, né? Então as minhas amigas não estudaram, elas ficaram no interior e ficaram donas de casa, trabalhando na roça, plantando, cuidando, uma vida digna do que elas gostavam daquilo, né? Mas para mim não era o que brilhava os meus olhos. Eu queria mais da vida, eu queria ter uma vida profissional, eu queria trabalhar fora, eu queria ter carreira, né? Isso brilhava meu olho. Elas brilhavam o olho, essa vida doméstica, de dona de casa, do trabalho no campo. E respeito muitíssimo. Mas o que eu quero trazer assim é esse olhar de você ter que, muitas vezes, para realizar um sonho, deixar para trás alguma realidade, a família, os amigos. E aí, então, eu saía
6h30 da manhã pegava ônibus para chegar às 7h30 na cidade, né? E aí chegava lá, a menininha do interior, né? O mirdinha, estudar com as menininhas patricinha, as riquinhas que pagavam o colégio particular. E eu fazia a bolsa de estudos. Passei em 3º lugar na prefeitura, num projeto, onde eu trabalhava todas as tardes na biblioteca de uma escola para poder pagar meus estudos. E chegava em casa à noite, lá pelas 7h30, né? Então, mal dava para tomar um banho, estudar um pouquinho. E essa era a minha rotina, né? De segunda a sexta. E o preconceito era grande, porque, tipo, elas não precisavam trabalhar, né? Então, tu enfrentar esses preconceitos também muitas vezes você quer realizar o seu sonho e você tá num lugar que as outras pessoas dizem, ai, o que tu quer aqui? Ai, aqui não é teu lugar. Ai, por que, né? Sabe? E você, o que você vai fazer de tarde? Nós vamos tomar sorvete, nós vamos, né? E eu não, eu vou trabalhar, eu tô focada. Eu lia os livros no ônibus enquanto viajava, né? Porque era uma viagem, 1 hora para ir até a escola onde eu trabalhava à tarde, para de manhã cedo também, então era bem puxado. Mas nada tirou meu foco de querer trabalhar, de querer me profissionalizar. E aí me formei em magistério, professora. Acabei não atuando na área por coincidência da vida, porque acabei, na época, quando me formei, indo junto com meu marido para Campinas. E lá, né, fui trabalhar numa indústria, mas sempre na área envolvida com pessoas. Lá eu trabalhava com sistema de qualidade, fazia CIPAT, organizava eventos. Aí viemos para Curitiba, trabalhei na mesma situação. Aí abrimos uma empresa de cosméticos, continuei trabalhando sonhos com as... Olha que louco, né? Então nós tínhamos uma equipe de trabalho lá e eu trabalhava com elas a realização dos sonhos delas, com a venda dos cosméticos, né? E liderando mulheres e fazendo eventos e nessa área, né? Sempre trabalhando com pessoas. E aí depois, né, nasceu a filharada, né? Dois filharados. E aí eu fui, então, me aventurar como coach, como palestrante, como mentora, né? Agora me formando terapeuta, friozinho na barriga. Semana passada eu aprendi a fazer constelação. Ai, me aguardem, porque vem coisa muito boa por aí. E então, assim, o quanto você está disposta a realizar o teu sonho? O quanto você está disposta, às vezes, deixar algumas amizades irem no caminho? A gente continua amiga, mas, tipo assim, né? A distância, né? E os assuntos às vezes separam. Família, né? A família também teve que ficar longe. Agora, por exemplo, estou aqui realizando o sonho de poder estar aqui passando para vocês informação, né? E o marido tá lá embaixo. Tomamos chimarrão até agora há pouco, né? Ele agora tá cuidando das crianças, ajeitando tudo e vou passar todo o meu conhecimento aqui e aí na sequência volto lá tomar mais um chimarrãozinho. Então você precisa entender que tem que muitas vezes abrir mão de algumas coisas, se posicionar e olhar o que tem prioridade. Durante 2 anos eu fiquei longe aqui do mundo digital, longe das mentorias, longe de realizar esse meu sonho. E nesses 2 anos eu percebi que isso aqui é o que eu gosto de fazer. Ajudar outras mulheres a realizarem os sonhos delas é a minha missão de vida, é o meu propósito. E eu posso até querer fugir disso e não vou conseguir, porque eu estou aberta para isso. As oportunidades vão cair no meu colo, né? E aí
você está atento a isso e com uma postura de sim, eu aceito e eu quero realizar esse meu sonho, né? A minha pergunta para você é, o sonho que você quer realizar, ele é realizável? O sonho que você quer realizar, você realmente quer realizar ele ou é um sonho de outras pessoas? O sonho que você quer realizar é teu ou é da tua mãe, ou é da tua avó, ou é da tua tia, ou de quem que é? Ou é do teu marido? De quem que é? Muitas vezes você não está realizando o seu sonho porque você tem medo de ser maior do que as pessoas que estão à sua volta, do que ser maior do que teu pai, tua mãe, teus avós, teu marido. E aí você ó, se sabota e acha um monte de outras coisas para fazer para não dar espaço pro teu sonho fluir. Vou dar um outro exemplo, né? Até, na verdade, isso é um spoiler, né? Por favor, ó, não conta pra ninguém o que eu vou contar agora. Desde criança, eu sempre achei um máximo escrever livro, entendeu? Tipo assim, uau! E aí, isso lateja muito, muito, muito. Antes de entrar em 2019, eu comecei a escrever um livro. Aí entra a pandemia e tal, daí eu desisti, e daí eu não abri mais espaço na minha vida, na minha agenda, para a realização desse sonho. E eu vou te dizer que faz o que uns 3 meses, eu falei assim, só peraí, se o sonho é meu, ninguém vai realizar ele por mim, né? Mas aonde eu vou ter espaço na minha agenda? Minha vida é corrida. Vai trabalhar, leva a filha, busca filho, traz para almoço, almoça e sai correndo para almoço, para de tarde, leva filho, busca filho no treino e marido no trabalho e põe roupa para lavar e roupa para estender e vamos que vamos, e louco e louco. E ainda arrumamos agora um cachorro. Eu acho que as crianças estão entretendo ele, porque senão ele estaria aqui em volta, porque ele adora ficar aqui em cima comigo no escritório. Então, assim, aonde que eu vou abrir espaço para realizar esse sonho de escrever o livro? Eu também preciso descansar. Eu sou uma pessoa que precisa dormir 8 horas, gente. Ai, se eu não durmo 8 horas, eu nem raciocino, assim, né? Eu tô escrevendo o meu livro antes de começar o trabalho. Tipo assim, das 7h30 às 8h25, eu sento e escrevo. Digito, né? No computador. Primeiro eu comecei escrevendo, né? Montei toda... Um dia desses eu conto isso pra vocês, como é que eu fiz toda a trajetória. Mas enfim. Então eu abri esse espaço. Não é o ideal. Eu gostaria de sentar o dia inteiro para escrever, assim, tipo, começar e terminar, que nessas histórias lindas que os grandes escritores contam, mas não é romântico. A nossa vida não é romântica. E se eu quero realizar o meu sonho, eu vou fazer ele no espacinho que der. E o espacinho que deu é nesses 40 e poucos minutos de manhã cedo, antes de começar o trabalho. Tá, e daí eu quero começar a fazer lives, eu sinto essa necessidade de transbordar o que eu aprendo, o que eu sei, o que eu vivencio com vocês. E que hora que eu vou fazer isso? Ah, não, eu queria fazer de dia, eu queria fazer às 10 da manhã, eu queria fazer às 2 da tarde, que nem eu fazia antes. Mas não dá pra ser. E qual que é o melhor horário que eu posso fazer? Agora, 8 horas da noite. Para estar aqui com vocês, né? Toda segunda-feira. É a segunda live. E assim, acontece um monte de perrengue antes de vir. O negócio cai, o negócio não funciona, e dá bagunça, e os filharadas resolvem as coisas antes de vocês. Acontece. Mas o sonho é teu. Você que vai fazer ele brotar, você que vai alimentar, você que vai regar. Ninguém vai fazer isso por você.
E eu tô falando assim de forma um pouco mais dura, porque eu precisei falar assim duro comigo mesma. Se eu não fizer por mim, quem vai fazer? Se eu não realizar o meu sonho, ninguém vai realizar. E isso eu aprendi às duras penas quando eu tive depressão. É problema meu. Ah, todo mundo quer dar palpite. Palpite todo mundo dá, mas a vida é minha. E eu tenho claro, hoje eu sei os motivos, um dia também podemos falar sobre isso. Claro do porquê que eu tive depressão. E um deles foi o abandono dos meus sonhos. Eu comecei a viver os sonhos dos outros e esqueci dos meus. Qual que é o meu sonho? Ser feliz, tá? Mas o que implica em ser feliz? O que tu quer conquistar com o dinheiro que você está ganhando? Ah, sabe aquele dinheiro que eu queria quando eu estava lá na 8ª série? Aquele dinheiro que eu queria ganhar? O que você vai fazer com esse dinheiro? Agora que eu estava ganhando dinheiro, não sabia o que fazer com o dinheiro. E o dinheiro, ele é energia. Se tu não faz nada com ele, ele vai procurar quem faça, né? Então, todo objetivo, todo propósito envolve dinheiro, envolve energia, envolve trabalho, envolve. E você precisa ser a pessoa mais interessada em realizar o seu próprio sonho, que daí ele se realiza, tá? Agora, enfim, né? Então, eu tô nessa labuta agora, né? Eu queria até o final do ano finalizar o livro, mas eu não sei, né? Como é 45 minutos por dia, nem sempre. Porque dentro da estrutura que eu montei, ele não é só um livro de história, né? Da história da minha vida. Ele é também um livro de autoajuda, ele vai ser também um livro que vai trazer dinâmicas, vai trazer exercícios, vai trazer muita coisa legal para ajudar o leitor, a leitora, porque ele vai ser escrito para mulheres, né? Para ajudar a leitora a evoluir, a crescer. Numa linguagem Eliane de ser, né? Até eu tava pensando esses dias, a hora que eu mandar pra editora, eles vão dizer, pá, tira esse monte de concordâncias loucas, né? Porque só quem convive comigo sabe que às vezes eu dou umas espirocadas. Mas é assim, né? O livro vai ser tipo eu, assim, né? Todo colorido. Já fiz a capa, já tem título, já tem marca-página, tá? E o conteúdo tá ficando muito bom. Já escrevi 40 páginas. Eu tô faceira, tá? Mas eu sou a guardiã do meu sonho. Só depende de mim. Então, isso que eu quero dizer pra você. Só depende de você realizar os seus sonhos. E olhar pra ele com olhos de quem quer ver, olhar pra ele com um olhar maduro, tirando o romantismo, é o que vai fazer você ter a energia para olhar para a sobrecarga, desmantelar ela, conforme a gente fez o exercício na semana passada, na live da semana passada. Vai te ajudar bastante, tá? Preparadas? Preparadas para fazer o exercício? Quem ainda tá aí comigo? Porque é um entre e sai de gente aqui na live, né? Porque às vezes a gente fala umas coisas meio duras, o pessoal vai saindo, né? O povo vai saindo quando a gente, né, é um pouquinho mais duro. Mas estamos aí. E o que eu gosto muito, assim, a live fica gravada, então as pessoas assistem, reassistem. Eu tenho depoimentos bem legais, né? Que diz, eu assisti de novo e consegui fazer o exercício e tal, é bem jóia, né? E hoje eu trouxe um exercício que eu aplico numa mentoria, uma mentoria que eu fazia pelo Instituto Oliscorp. Então era uma das sessões assim que me davam mais prazer, porque
dar um estalar assim no mentorada que era incrível, né? Então, se você tiver papel e caneta aí, faz já, senão vai matutando no que eu vou te passando e depois que eu postar a live você faz aí, tá? Eu sempre procuro postar elas também no YouTube para poder o YouTube tem como voltar e fazer mais rápido, mais devagar, um negócio lá bem bacana. Não sei se o Instagram já tá permitindo fazer isso, tá? Então, vamos lá? Vamos lá? Pegou seu papel, sua caneta? Bora, bora, bora? O exercício? Vocês gostam, sim? Um pouquinho de teoria e daí um exercíciozinho no final? Aí eu vou continuar fazendo assim, tá? Aí, também se quiserem sugerir mais temas aí, pode mandar lá no meu direct, combinado? Então, bora lá. Então, são perguntas que você vai responder. E assim, procura não responder da boca para fora. Procura responder com a tua alma, responder assim com a tua vontade, com a tua gana, com a tua força aí, tá? Então pensa aí pra você, escreve aí no teu papel. E outro detalhe, por que eu sempre gosto que vocês escrevam no papel? Porque quando você escreve, você está, primeiro que aliviando, né, o tanto de informação que tem, né, na sua cabeça. Segundo, é que daí isso torna real alguma coisa que está sendo pensada, se torna realidade e é escrita e aí se torna palpável. E quando você bota teu sonho no papel, gente, ele tem um poder. A primeira vez que eu experienciei isso, era para colocar, era um exercício, né, que eu fiz eu comigo mesma, que eu coloquei 10 coisas que eu gostaria de realizar, assim, né, não botei prazo. E, gente, se eu te disser, hoje pensando nisso, eu acho que eu não pulei de paraquedas ainda. E o que era o outro? E os cânions, ainda não visitei os cânions, então são, né, o resto assim, umas aventuras, né, andar de avião, fazer umas coisas bem divertidas, assim, ter 2 filhos, estava lá naquele meu projeto, tinha umas coisas bem massa lá, tá se realizando assim, bem jóia. Então vamos lá. Por que isso funciona? Porque o cérebro começa a dizer, não, eu assumi um compromisso, porque agora eu escrevi, agora tá ali, agora eu vi, e o que a gente vê não tem como desver, então eu preciso fazer isso dar certo. O nosso cérebro, ele não sabe o que é mentira, o que é verdade, o que dá certo, o que não dá certo. Então, se você botar no papel e assumir uma postura de que vai dar certo, do que você vai realizar, todo o teu corpo, tua mente vai trabalhar para que isso aconteça, para que isso se realize, tá? Então, o primeiro ponto é você escrever qual é o seu sonho. O que você gostaria de realizar? Indiferente se isso for em 1 ano, se for em 2 anos, se for em mais tempo, tá? O que você gostaria de realizar? Escreve esse teu sonho no papel. Quanto mais detalhes tiver, melhor. Tem preço, tem cor, tem cheiro, tem tamanho, tem quais são as pessoas envolvidas. Vai precisar de ajuda? Depende só de você. Qual vai ser o local que vai realizar esse sonho? Mensura tudo, todos os detalhes. Quanto mais detalhe você colocar nessa tua escrita, melhor, né? Aqui, eu lembro quando eu estava trabalhando com essa questão de realizações, né? Tinha uma senhora lá, não lembro o nome dela agora. Não vou lembrar agora. Enfim, aí ela disse assim, Eliane, isso aí é muito sério. As coisas que a gente pede para Deus, né? As coisas que a gente
pede para serem realizadas na nossa vida, porque nós estávamos trabalhando sobre realização de sonhos, sobre o que a gente gostaria e tal. E aí ela falou que ela era viúva, ela queria casar de novo. E ela então pedia, né, para Deus nas suas orações e desejava isso e tal, que ela queria um homem que tivesse dinheiro, que dirigisse, que não sei o quê, que isso, que aquilo, que pagasse as contas dela, que fosse legal, que fosse bacana, né? E ela encontrou esse homem. Só que ela esqueceu de pedir saúde. Então o homem tinha problema cardíaco. O homem era todo ferrengado, assim. Então ela dizia assim: cuidado, minha filha, com o que a gente pede. A gente pedir com resposta completa, né? Todos os detalhes. Então, assim, escreve o teu sonho com todos os detalhes. Porque senão é que nem. Você já assistiu o filme do Aladim? Meias palavras, depois tu não pode se cobrar se o negócio não saiu como você queria, entendeu? Acho que tem uma etiqueta me incomodando aqui atrás. Depois eu conto. Enfim, escreveu todo o seu sonho, todos os detalhes envolvidos nesse seu sonho. Qual é que vai ser a próxima pergunta? É você olhar pro seu sonho para você pro sonho para você e pensar: quantos por cento eu quero me dedicar para realizar esse sonho? O que eu tô disposta a investir? Não só financeiro aqui, tá? Investir energia, investir disposição, investir em estudo, em dedicação para realizar esse sonho. O quanto eu tô disposta para isso, né? Isso é importantíssimo, porque é desse ponto que você vai encontrar energia para realizar. Tem uma historinha muito engraçadinha que é contada, que o menininho queria muito pegar um autógrafo de um determinado artista, né? Isso lá nos interiores. E o artista ia chegar no avião e ia escolher alguns que tivessem o pôster, ia dar o autógrafo e ir embora. E esse menininho era numa região bem humilde, bem pobrinho. E aí esse menininho tinha, então, um folheto com a imagem desse artista. E os amiguinhos falaram: não sei o que, tem que dar. Trancaram ele, né, com inveja, porque ele não tinha, né? Eles não tinham. E trancaram ele no banheiro. E naqueles banheiros de antigamente, sabe, as patentes. E o menininho, então, agora como é que eu vou fazer? E foi olhando pelo buraquinho e o avião chegando e ele ali nervoso e a oportunidade, nunca mais quando ele ia ter a oportunidade de ver, né? E chegar perto e poder pegar o autógrafo. Então, o que ele fez? Ele saiu pelo buraco, caiu lá no meio dos coitados, chegou lá no meio da multidão, todo lambuzado, sujo. E aí, o que aconteceu? Ele poderia, né? Porque muitas vezes a gente tropeça, cai e, né? Dá errado, faz merda, né? E aí a gente desiste, né? Esse menino não desistiu, ele pegou e foi lá. Só cuidou para não sujar a foto. O que aconteceu? Todo mundo foi abrindo caminho, porque ninguém queria se sujar. E aí ele chegou e recebeu o autógrafo. Então, assim, se você tá realmente, olha só, mulher, se tu tá realmente disposta a realizar teu sonho, nada vai te impedir. Até quem vai querer te sabotar vai estar te ajudando. Então, até a tua auto-sobrecarga, né? A tua auto-sabotagem, tu tem o poder de olhar para isso e transformar isso a teu favor. Em pegar essas pedras todas e montar uma escada para você chegar lá. Então, o olhar para o seu sonho, escrever todos os detalhes, entender o quanto eu tô disposta a me dedicar para ele, tá valendo. Quando, nesses 2 últimos anos que eu fiquei longe aqui das mentorias, né, fiquei mais no office, né,
eu me dediquei, era o meu sonho me dedicar à minha família, minha casa, marido, os filhos. E eu fiz isso. E foi muito bom. Nesses 2 anos, né? Só que meu chamado pro profissional acaba chamando mais alto. Porque eu vi que eles vivem sem mim. Eles se viram. Eu não preciso ser babá deles. E eles ficam felizes, no caso, os nossos filhos, os teus filhos. Eles vão ficar felizes quando você estiver feliz, quando você estiver realizando os seus sonhos. Porque você tá triste, eles vão ficar tristes também. Faz sentido isso pra você? Não tô viajando sozinha aqui, né? Fala pra mim. Diz aí, tá fazendo sentido esse papo doido aí? Ah, meu Deus do céu. Então, vamos lá. Então, agora, você vai olhar. Primeiro, então, você escreveu o seu sonho, todos os detalhes do seu sonho. Você olhou pro teu comprometimento em relação a esse sonho. Quantos % seu você vai se dedicar para realizar ele? E aí, você vai se imaginar agora realizando esse sonho. Fecha um pouquinho o olho assim. Imagina você realizando ele. O que vai ter lá? Como é que você vai estar vestida? Quem que vai estar lá junto comemorando? Vai ter comemoração? Vai ter champanhe? Como é que vai ser? Vai ser de dia? Vai ser de noite? Como é que vai ser? Como é que você vai estar vestida? Você vai estar maquiada, com o cabelo arrumado? Que vestido, que roupa que você vai estar vestindo? Vai ser aonde? Com quem? Imagina todos esses detalhes. Bom, né? Coisa boa. Agora tu pega e imagina assim, ó, você tirando uma fotografia desse momento. Tchac. Eu sei fazer uma cenografia. Tchac. Tira a foto do momento e guarda essa foto dentro de você. É essa foto que vai te dar energia para você querer realizar os teus sonhos. Tipo assim, eu quero viver isso, quero viver isso, quero viver essa sensação. E aí, agora vem a parte, né? Agora vem a parte realista da coisa, né? Agora nós sonhamos e agora nós vamos acordar e transformar esse sonho em meta, em objetivo, tá? Então, quando você escreveu todos os detalhes do seu sonho, você já trouxe ele um pouco para sua realidade. Você transformou ele no objetivo. Eu quero conquistar, quero realizar. Agora você vai repartir esses sonhos em várias metas. Você vai, como se fossem degraus. Você vai alcançar um degrau, mais um degrau, mais um degrau, mais um degrau. Essa é a meta. Para daí chegar lá. Então você vai escrever 5 etapas para você atingir o sonho. Então, você imaginou você conquistando ele lá, abrindo a champanhe, com a família, marido, pai, mãe, filhos. Quem você gostaria que tivesse ali um mentor, um professor que tivesse aí contigo? O que você precisou fazer um pouquinho antes para realizar esse sonho? Escreve aí. Realizei o sonho. O que eu precisei fazer um pouquinho antes para conquistar ele? Certo, escrevi. Agora você escreve o que eu precisei fazer um pouquinho antes de chegar nessa fase para daí realizar. Escreveu. Aí você vai pensar assim, tá, mas para chegar nessa etapa eu precisei fazer alguma coisa. O que eu fiz antes disso para chegar nisso, para chegar nesse, para chegar na realização? O que eu fiz um pouquinho antes, 4 passos antes, vamos pensar em meses, né? O que eu fiz 4 meses antes para realizar esse sonho? E daí, por último, você vai pensar em 5 meses antes, 5 passos antes, para daí realizar esse sonho.
Pensando dessa forma, você criou você repartiu todo o teu objetivo em 5 partes. Que você conquista uma, daí você vai conquistar outra, daí você vai conquistar outra, daí você vai contar, até chegar lá na realização do seu sonho. Quando você faz assim, fica leve conquistar. Quando você faz assim, quando você reparte em 5 vezes, o que acontece? Você tem 5 oportunidades a mais de comemorar. Fez a primeira etapa? Uhul! Comemora! Fez a segunda etapa? Pá, comemora! Fez a terceira etapa? Comemora! Fez a quarta etapa? Comemora! Comemora o processo. Comemora as pequenas conquistas. Porque aí quando você chegar na grande conquista, valeu a pena todo o esforço que você teve nessa jornada. Indiferente se essa jornada teve 5 meses, teve 1 ano, 2 anos. Quanto maior o sonho, maior a jornada. E maior os desafios. Às vezes não vai precisar de 5, vai precisar de 10. E aí, esse exercício você vai imaginar quanto... Às vezes vai ter um passo que você vai dar, que você vai precisar repartir esse passo em 2 ou 3. Tá? Então, esse é o olhar maduro, esse é o olhar realista da adulta na realização dos seus sonhos. Tá? E, por último, e não mais importante, você vai escrever o que você vai fazer hoje para realizar teu sonho. Já para começar o movimento, o que você vai fazer hoje? Eu acho que fazer esse exercício com afinco, com muito vigor, já é um grande passo que você está fazendo. Aí você pensa, o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer depois de amanhã? E assim por diante. Abre espaço na tua vida para realizar o teu sonho. E aí, se não me venha com essa história de dizer assim, Eliane, mas eu não consigo nem respirar. Minha vida tá uma loucura. Então, você precisa olhar para sua sobrecarga. Você precisa olhar para sua rotina. Você precisa olhar para o seu roteiro. Você precisa olhar. Você precisa olhar para ele. Com muito amor e carinho. Para desmistificar, para desenrolar, para destravar, destralhar, para fazer ele fluir melhor. Eu tenho na Hotmart, quem tiver curiosidade de consultar, eu tenho um e-book que a minha vontade de transformar ele em curso com aulas gravadas, assim, fazer uma coisa mais dinâmica. É um e-book que eu escrevi, acho que foi em 2019, 2020, falando sobre ativar a produtividade, como que eu consigo ser mais produtiva no meu dia a dia. E ali eu ensino como olhar para a sua rotina e cadenciar ela, transformar ela num roteiro gostosinho que você consiga fluir, tirar, né, o excesso de atividades, organizar elas para que você consiga ter um dia a dia mais leve, um dia a dia mais gostoso, né? Até na época eu brincava para você ter paz no seu dia a dia, na sua rotina. Então confere lá. Ativando a produtividade. Faz tempo que eu não, né? Como eu tô começando agora de novo aqui, eu não me recordo mais, mas ele aparece um livrinho de todo verdinho, assim, uma capa verdinha com rosa. Tá lá na Hotmart, procura Ativando a Produtividade de Eliane Prado, você vai encontrar. E vale muito a pena, vale muito a pena. A gente teve vários depoimentos, na época a gente trabalhou bastante a venda dele, foi bem bacana. Quem sabe a gente volta, né, e dá um upgrade nele, né? O que vocês acham? Vão lá, quem quiser adquirir, depois me contar o que vocês acharam, que a gente começa a dar uns upgrade nele aí, faz umas videoaulas gravadas. E boa ideia, com os novos conceitos, né, das terapias aí que eu tô trabalhando. Acho que vai ser bom, mas vamos
vamos evoluir nessas ideias, né? E então fica como tema de casa escrever o que você vai fazer hoje. O que eu vou fazer? Acorda todo dia pensando nisso. O que eu vou fazer hoje em prol do meu sonho, para a realização do meu sonho? O que eu vou fazer hoje pela realização do meu sonho? Combinado? Vamos fazer isso? Isso aí. Ai, gente, gostaram dessa live? Eu ainda tô pegando a prática, né? Pegando o jeito. Eu sei que no final, assim, que eu dou uma evoluída melhor. Mas deixa estar. Eu vou ficar bem boazinha aí nas lives de novo, trazendo conteúdos para vocês. Fiquem bem e bora realizar seus sonhos. E se quiserem me deixar sabendo se esse conteúdo fez sentido para você, se esse conteúdo mexeu em algo em você, se esse conteúdo te ajudou em alguma coisa, quiser me escrever no privado, se você não quer se expor aqui, me avisa, me comenta, eu vou ficar muito feliz em saber o quanto esse conteúdo te ajudou, tá bom? Beijos e até segunda-feira que vem com mais um conteúdo aqui para ajudar você a crescer, a evoluir e se tornar uma mulher ainda mais potente, ainda mais leve e feliz, com certeza, né? Ai, a gente precisa disso, um mundo mais leve, mais feliz e com mulheres, né? Eu sempre falo que quando as mulheres estão equilibradas, estão bem, estão felizes, o mundo todo fica bem, né? Então, o meu grande sonho maior, assim, minha utopia é ter um mundo com mulheres mais equilibradas, mais felizes, porque aí tudo vai ser muito mais leve, mais feliz. As famílias vão ser mais harmônicas, vão ser mais felizes e muita coisa melhora, né? Então, bora fortalecer a mulherada aí pra gente tornar o mundo melhor. Beijo no coração e até semana que vem.